Que Deus continue nos abençoando. Amém? O assunto da nossa palavra nessa noite é o Deus de alianças. Os deuses criados pelos homens, as religiões humanas que nascem da tentativa do homem de chegar a Deus, são todos deuses cheios de vontade, deuses que precisam ser apaziguados, deuses que são soberbos, orgulhosos, exigentes e que ficam distantes, e o ser humano então tenta chegar a eles através das suas obras, dos seus sacrifícios, através dos seus cultos, fazendo alguma coisa e sempre oprimidos, porque o Deus criado pelo ser humano é um Deus sempre opressor, é um Deus que exige tudo daqueles que o adoram. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos um Deus totalmente diferente. Não um Deus que nós precisamos buscar, mas um Deus que vem ao nosso encontro. É um Deus que deixa a sua glória e se torna um de nós. É um Deus que age a favor do ser humano. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que faz alianças, é o Deus que faz pactos, é o Deus que busca o perdido. Há uma diferença imensa, absurda, entre os deuses criados pela mente humana e o Deus revelado na Escritura Sagrada. Muito diferente, muito distante. E eu quero aproveitar aqui para falar sobre algumas alianças que a Bíblia coloca diante de nós. Apenas algumas para mostrar essa realidade. Você pode acompanhar aí em Gênesis capítulo 9, primeiro livro, nós temos uma aliança que Deus faz com Noé, aliança pós-dilúvio. E logo depois que as águas baixaram, Gênesis 9, a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Essa é uma aliança, vejam bem, nasceu de Deus, é uma aliança que Deus faz com toda a terra, com todos os seres viventes. E essa aliança, ela não exige nada do ser humano, ela simplesmente, Deus vai fazer isso, eu não vou mais destruir a terra por dilúvio. A gente tem visto, né, os problemas seríssimos que uma enchente causa em diversos lugares, no nosso país mesmo, esses dias, lá no sul do país, estamos vivendo situações difíceis, mas Deus fez essa promessa, e desde lá, nunca mais aconteceu algo semelhante, e a terra então, quando você vê aí chovendo demais, não pense que vai haver dilúvio, viu? Pode te atingir, né? Mas a terra não vai ser mais destruída com um dilúvio. E é interessante que o sinal dessa aliança é o arco-íris. Aparece no céu quando Deus diz, eu trouxer. Semana passada eu falei sobre isso, né? Do domínio de Deus sobre a natureza. Então Deus diz, olha, quando eu trouxer vai aparecer o arco.
e eu vou me lembrar. É interessante que Deus não fala, né? Eu vou fazer vocês se lembrarem da aliança. Não, eu vou me lembrar da aliança que eu tenho com vocês. Que coisa maravilhosa esse Deus, né? E infelizmente, né, o arco-íris, as cores do arco-íris foi roubada pelo inimigo. E hoje as cores do arco-íris são usadas para afrontar a Deus. São usadas por pessoas que não temem a Deus. Uma coisa horrível. A igreja precisa trabalhar para resgatar esse sinal. Esse sinal é nosso. É daqueles que têm aliança com Deus. Mas o inimigo vem e faz coisas terríveis. Uma outra aliança que eu quero chamar a atenção está também em Gênesis, capítulo 12. Essa aliança é mais conhecida, né? Vira e mexe, você tem uma palavra, você lê essa aliança, é o pacto da graça, a aliança que Deus fez com Abraão. O pacto da graça que nós falamos tanto na igreja, né? E essa é uma aliança diferente da outra, porque ela tem promessas. Deus promete dar a Abraão e a sua descendência a terra de Canaã. Deus promete multiplicar a descendência de Abraão para alcançar toda a terra. E Deus promete que através de Abraão e da sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. E nós sabemos que isso é verdade, porque essa bênção de Abraão chegou até nós, um povo tão distante, numa época tão diferente. Deus continua fazendo a aliança, ou levando pessoas para dentro dessa aliança que Ele fez lá atrás. E os efeitos, né, dessa aliança é a salvação do pecador. É Deus redimir aquele ser que Ele criou à sua imagem e semelhança, e que se afastou dele, que virou as costas. Deus então faz uma aliança para alcançar e salvar e redimir essas pessoas. Ela é diferente da aliança com Noé, né? Como falei, de Noé não tem nada, ninguém tem que fazer nada, né? Na aliança, no pacto da graça, nós temos certos deveres, certas coisas que nós precisamos fazer, e Deus exige de nós. Então, a aliança da graça, ela distribui tantas bênçãos sobre os seus participantes, que nós somos constrangidos a obedecê-la, a fazer o que ela exige de nós, revelada na palavra. Nessa aliança, né, a circuncisão foi o selo, a marca de que havia ali um acordo entre Deus e a descendência de Abraão. Deus fala que todos os homens seriam circuncidados por causa dessa aliança. E nessa Deus dispensa graciosamente a sua bênção. Mas Ele também exige dos seus eleitos a obediência aos seus preceitos. E a necessidade da gente obedecer a esta aliança é a expressão da nossa espiritualidade, daquilo que nós cremos, daquilo que nós recebemos do Senhor. Então, Deus vem nos buscar em Jesus Cristo, e nós precisamos responder a essa oferta da graça que Deus nos dá. Uma terceira aliança é a aliança mosaica, a aliança com Moisés, a aliança chamada aliança do Sinai, quando Deus faz com o povo que saiu do Egito, e Moisés na liderança, Deus então faz uma aliança com eles. Êxodo, capítulo 19, próximo livro aí, Êxodo 19, versículo 5. Deus diz assim a Moisés: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis
a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E logo depois, no capítulo 20, nós temos aí os 10 mandamentos, a lei que vinha reger essa aliança do Sinai, aliança onde Deus chama a nação de Israel para ser a portadora da mensagem salvadora aos confins da terra. E depois nós temos uma aliança que Deus fez com Davi, aliança messiânica, onde Deus promete a Davi que o descendente de Davi iria reinar, que ele viria, o Messias, para ser o rei sobre toda a terra. Então, irmãos, são diversas alianças, a gente poderia citar mais algumas, onde Deus então vem e faz promessas e busca as pessoas perdidas, pecadores, para o seu reino. Aí nós chegamos no Novo Testamento. Jesus vem, Deus se faz carne, vem habitar entre nós, cheio de graça, de verdade. E Jesus então depois de cumprir o seu ministério, na noite em que ele foi traído, ele estabelece a nova aliança. Nova não no sentido que ela seja diferente das antigas, mas vamos dizer, uma continuidade, um aperfeiçoamento daquelas alianças. E essa aliança é a aliança da plenitude dos tempos, é a aliança da consumação da história. Ela é eterna, e depois dela não haverá mais. Nós vimos que Deus vem fazendo pacto, agora depois de Jesus, da aliança no sangue de Jesus, não haverá mais nenhuma aliança. Nada, as promessas desta aliança são absolutamente altas. E Deus vem e faz essa promessa. E a graça desse pacto chegou então no seu ponto máximo. E essa promessa foi para todo mundo, alcançando as pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. E as pessoas que vivem nessa nova aliança é um povo feliz, é um povo grato. Semana passada nós tivemos o nosso dia de ação de graças, né? Porque recebemos tantas coisas do Senhor e nós devemos então ser gratos, porque Deus tem sido bom para conosco. E é interessante que Deus, essa aliança, nova aliança, é estabelecida com Jesus. Da mesma maneira que ele estabeleceu a aliança da graça com Abraão, ele estabelece com Jesus como descendente de Abraão. E Jesus vem como encarregado de obter a salvação para os eleitos de Deus e de levar essa salvação até os confins da terra. A aliança, por exemplo, de Moisés foi com o povo de Israel, mas a aliança da graça envolve todas as pessoas, de todos os lugares, e por isso Jesus comissionou a sua igreja para ir aos confins da terra, levando a mensagem redentora do pacto, da graça, da aliança, um Deus que vem, que busca o pecador, um Deus que transforma vidas, um Deus que não fica distante, mas é um Deus que vem e se torna um de nós. Você não encontra nada semelhante em lugar nenhum, a não ser dentro do cristianismo, algo tão maravilhoso. E Paulo, em Gálatas, capítulo 3, versículos 7 e 4, 28, diz que os descendentes de Abraão são os da fé, são aqueles que creem em Jesus Cristo, não são os descendentes carnais, mas são os descendentes espirituais que pela fé professam Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E esse então, eles
fazem parte dessa aliança. Agora, uma coisa que precisamos entender, que as bênçãos do pacto, elas são coletivas, não são individuais. A gente fala em pacto da graça, e aquilo a gente pensa só na gente. Mas o pacto é feito com Jesus, como Deus fez com Abraão. A gente estudou há poucos dias atrás a questão de Israel voltar para a terra, cumprindo uma promessa que Deus fez a Abraão. E Deus diz o seguinte: não é por amor a vocês que eu estou levando vocês de volta, é por amor à minha palavra que eu me empenhei com Abraão, que prometi dar a ele essa terra. Vocês não merecem, mas eu vou dar por causa de Abraão. A mesma coisa acontece aqui na nova aliança. Ela foi estabelecida com Jesus. Então alguém, para desfrutar dessa aliança, tem que estar em Jesus. Ele não pode receber essa bênção da aliança sozinho. Por isso, quando Jesus envia a sua igreja, lá em Mateus 28, a gente fala ali da grande comissão. Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, colocando-os dentro da igreja. Em Marcos 16, ele diz: olhe de pregar o evangelho. Quem crer e for colocado dentro do corpo de Cristo será salvo. Muitos confundem, achando que é o batismo, a forma de batismo que vai salvar. Mas Deus está falando o seguinte: aquele que realmente é salvo em Jesus Cristo, ele é inserido pelo batismo dentro do corpo de Cristo. Aí sim ele passa a desfrutar das bênçãos do pacto da graça. Isso é muito importante nesses dias que a gente vive de individualismo, em que as pessoas só pensam em si mesmas, acha que a salvação é só para ele pode viver a sua salvação do jeito que quiser. Mas nós precisamos entender que a bênção do Senhor, como sobre o povo de Israel na antiga aliança, é a mesma coisa na nova aliança. Precisamos estar ligados ao corpo de Cristo. Quando Pedro acaba de pregar lá no Pentecoste, e as pessoas dizem: e agora, o que nós vamos fazer? Pedro diz para eles: olha, arrependam-se, cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados, tornem-se membros do corpo de Cristo. Então, irmãos, é preciso pensar nisso, que essa nova aliança, que foi feita no sangue de Jesus e pelo sangue de Jesus, como eu disse há pouco, é a aliança da plenitude dos tempos, é a aliança perfeita que Deus fez em Jesus Cristo. E com Jesus Cristo, Jesus veio para cumprir essa aliança. Ele é o sinal dessa aliança, ele é a própria aliança. Como o pacto com Moisés não anulou o pacto com Abraão, mas é uma adição, também a nova aliança, ela vem como prosseguimento da promessa de Deus, de que em Abraão e através da descendência de Abraão, ou do descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, essa bênção alcançasse todas as nações da terra. E por isso nós estamos aqui, irmãos, reunidos aqui para adorar esse Deus. Deus nos dá esse privilégio, não de ficarmos adorando individualmente, mas nós fazemos parte de uma comunidade que adora, que bendiz, que exalta o nome do Senhor, que louva o nome do Senhor, que ouve a palavra do Senhor. Precisamos entender a importância de sermos parte do corpo de Cristo. E a gente vê como essa continuidade. Zacarias, o pai de João Batista, quando ele fez o seu cântico, está registrado em Lucas, capítulo 1, verso 72 a 75, ele rende graças a Deus e ele diz:
para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de nos conceder que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Vejam bem, ele se lembra, ele vai lá atrás e lembra-se da promessa que Deus fez a Abraão. E nós precisamos, irmãos, ter isso em mente. Deus em Jesus nos fez seu povo. Deus em Jesus nos redimiu. Deus em Jesus nos colocou dentro da sua igreja. E precisamos realmente a cada dia lembrar disso e ser grato por isso, porque Deus tem nos abençoado. E a gente sabe que lá em Gálatas, Paulo identifica Jesus como o descendente. Ele diz que, olha, Deus não falou aos descendentes, mas Deus falou ao descendente. Então Jesus veio para que através dele, descendente de Abraão, ele pudesse ser bênção para todas as famílias da terra. E aqui a gente chega num ponto, irmãos, que é importante observar. Quando Jesus estabelece a ceia do Senhor, ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas 22, 20, ele está estabelecendo ali a nova aliança, que traz não só aquelas bênçãos prometidas na antiga aliança, mas traz algo extraordinário. Deus promete na nova aliança derramar o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê, não apenas dos judeus, mas de toda a carne, de todas as pessoas. E por isso você é habitado pelo Espírito Santo, porque Jesus veio e cumpriu a sua parte. Ele derramou o seu sangue. E uma das bênçãos características da nova aliança é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Glória a Deus por isso. Você pensar nisso, e o Espírito Santo vem para habitar na sua vida. E a ceia do Senhor é aquele momento em que o povo de Deus se reúne para comer da carne e beber do sangue do Senhor. Por isso ela é tão importante na vida da igreja. Por isso ela é chamada de um meio de graça, porque através da participação nos elementos da ceia, nós somos alimentados pela graça salvadora do Senhor. E porque no centro, irmão, de todas essas alianças que a gente viu aí, especialmente da nova aliança, Deus diz: olha, a aliança que eu estabeleço com vocês é que eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Já pensou nisso? A gente às vezes não para, mas é algo extraordinário. O próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, diz: eu vou ser o Deus de vocês, eu escolhi ser o Deus de vocês. E quantas pessoas no mundo não têm Deus, estão perdidos, sem rumo, sem direção, caminhando para a perdição eterna, às vezes adorando deuses falsos, Deus que não podem salvar, que não podem redimir, quando Deus Criador diz: eu serei o seu Deus. Ele escolheu ser o seu Deus, não foi você que escolheu que ele fosse o seu Deus, não, gente. Veja que coisa grandiosa esse Deus das alianças. Ele diz: eu serei o seu Deus. Pensa um pouquinho nisso. Isso é amor demonstrado em Jesus Cristo. O próprio Deus, que poderia ter ficado indiferente e deixado o homem caminhar para a perdição, ele diz: olha, eu escolhi, resolvi, decidi ser o Deus de vocês.
E como a gente leva pouco a sério isso? Como a gente despreza isso? Como a gente não vive, né, para essa verdade? Porque não há nada maior do que isso. Você saber que tem um Deus, não um Deus, né, mas o Deus Criador, que se fez carne em Jesus Cristo. Ele diz: eu serei o seu Deus. Eu serei o seu Deus. Você não precisa buscar outro Deus, não. Você não precisa ficar aí batendo de porta em porta, se ajoelhando diante de qualquer coisa. Você está livre para adorar o único Deus verdadeiro, o único Deus vivo. Gente, a graça de Deus é tão maravilhosa que a gente não dá para entender. O amor, a misericórdia de Deus ultrapassa qualquer coisa que a gente possa imaginar na nossa vida. E o sangue de Jesus é Ele que assegura as promessas do pacto. E Ele se torna então o mediador dessa nova aliança. Por isso Paulo diz que nós temos um mediador entre Deus e nós, que é Jesus Cristo. Só Ele. Você não precisa buscar um monte de mediadores, se perder tentando chegar a Deus. Deus já veio até nós em Jesus Cristo. E Jesus agora, depois da sua ressurreição, de vencer a morte, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo pela sua igreja, trabalhando pela sua igreja. Olha, quando a gente entende as alianças de Deus, entende o que é a graça, o cristianismo, você fica, vamos dizer assim, abobado. De tanta bênção, né? Tão grandiosa é a bênção de Deus. Então, irmãos, a nova aliança, ela está totalmente centralizada em Jesus, e por isso o Novo Testamento enfatiza muito a relação entre Jesus e a igreja. Jesus chegou a dizer: a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja. É dele. Não somos nós que formamos a igreja. A igreja é formada sobrenaturalmente pelo Espírito de Deus, que pega pecadores miseráveis, que não tinham esperança, e os transforma em santos, e coloca dentro de uma comunidade. Isto é a nova aliança. E, como eu disse, esse relacionamento entre Jesus e a sua igreja, ela encontra a sua mais profunda expressão na ceia do Senhor, na Eucaristia, ações de graça. E as palavras de instituição da ceia, elas mostram que a igreja deve considerar a ceia como um laço formal que estabelece o permanente relacionamento entre Cristo e a comunidade da cruz. Isso aqui, irmãos, troca profundamente o conceito que a gente tem aqui no nosso tempo e na igreja, né? As pessoas estão tentando, através de coisas místicas, através, às vezes, de algum tipo de objeto, algum tipo de coisa que ele faz. Então eu vou sair daqui, vou até ali para adorar ali, naquele lugar, no outro, tentando ser mais santo, tentando ter uma comunhão maior com Deus. Quando Deus instituiu a ceia, para que aqui na ceia, participar da ceia, você tenha a mais profunda intimidade com o Senhor. Não são as emoções, eu senti isso, eu senti aquilo, então eu sei que Deus fez isso. Não. Quando você come aquele pedacinho de pão e toma aquele cálice, ali está a expressão maior da comunhão que alguém pode ter com Deus. Precisamos valorizar, entender o que é isso. E a coisa é tão séria, irmãos, que em 1 Coríntios 11, 27, aquele texto que a gente lê sempre na ceia,
Paulo faz uma dura advertência, dizendo que aqueles que participam da ceia de modo indigno estão profanando a aliança, estão profanando o corpo e o sangue do Senhor, e isso traz condenação. Vejam que coisa interessante. Na antiga aliança, a punição vinha quando alguém quebrava alguma norma. Por exemplo, você lê no Antigo Testamento as advertências para guardar o sábado. E quando alguém não guardava aquele dia da maneira legalista, vinha o castigo. Na nova aliança mesmo, a quebra da nova aliança, ela não está na quebra de normas, mas está na ofensa ao corpo de Cristo, na ofensa como nós participamos do corpo e do sangue do Senhor. É ali, é que nós somos testados verdadeiramente. Não que nós quebramos alguma norma, nós sempre quebramos, né? Nós somos pecadores. Mas o problema todo está nisso, quando a gente ofende o corpo. E por isso Paulo vai dizer, aquele que não discerne o corpo, está comendo condenação para si mesmo. E vem então as consequências desta atitude. E o último texto que eu quero ler está em Hebreus, capítulo 10. Quiser ir para lá, Hebreus 10, está lá no final da Bíblia, Hebreus 10. Do verso 26 em diante, a palavra de Deus diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, o pacto do Sinai. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, olhem bem, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Dá para tremer quando a gente lê isso aqui, dá para assustar. Pesado, pesado, mas é a palavra de Deus. Veja a seriedade. E no verso 30 ele diz: olha, nós conhecemos. Então ninguém é inocente, ninguém pode dizer eu não sabia. Nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A coisa mais extraordinária é você cair nas mãos do Deus vivo pela salvação, pela graça, por Jesus Cristo. Mas por outro lado, quando você despreza o Evangelho, quando você despreza as oportunidades que Deus lhe dá, quando Deus fala com você e você não reage, olha, a situação é complicada. Não dá para a gente brincar com isso não. Então nós podemos concluir que a ceia do Senhor é certamente vital, central na vida da igreja.
E a comunidade está ligada uns aos outros juntamente com Cristo. Tudo aquilo que Deus já fez na história, quando a maldição da cruz foi tirada de sobre nós, porque Jesus levou sobre si as nossas maldições, e nós fomos totalmente livres dos nossos pecados, livres de Satanás. Nós não precisamos prestar obediência a Ele, porque agora nós temos um Senhor que realmente nos dá vida, um Deus que veio, como eu já disse, que diz: eu sou o seu Deus, eu resolvi ser o seu Deus. Você vai rejeitar isso? Então, alianças que Deus faz tem a continuidade e acha o seu momento mais alto na nova aliança no sangue de Jesus. E essa aliança, como eu já disse no início, todas elas exigem uma contrapartida de graça. Foi feita com Jesus, não esqueça disso. Você só entra nessa aliança e só recebe as bênçãos se você está em Jesus. Se não está, pode ser a pessoa mais piedosa, fazer as mais profundas ações sociais, pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, pode ser tudo. Mas Deus não será o seu Deus. Deus só é Deus daqueles que estão em Jesus Cristo. É com Ele. E Deus vai honrar essa aliança por Jesus, por aquilo que Jesus fez na cruz. Não por nós, porque nós somos pecadores. Constantemente estamos afrontando a Deus, mas Deus, na sua misericórdia, nos concede a sua bênção. Precisamos parar e pensar, irmãos, na grandiosidade dos pactos de Deus, especialmente da nova aliança no sangue de Jesus. O Filho de Deus, o Deus Filho, derramou o seu sangue numa cruz maldita, para que ali nós pudéssemos ser feitos povo de Deus, pudéssemos ser o povo da aliança, povo que caminha nessa terra, tendo um Deus, crendo nesse Deus, vivendo para esse Deus, sabendo para onde Ele está indo. Que coisa maravilhosa. Glorifique a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida, por essas promessas tão grandiosas, e valorize. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum, a não ser em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus derrame sobre nós a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia. Convidar o Ministério de Louvor vai estar aqui à frente. Lembrando que nós somos o bom perfume de Cristo para espalhar as boas novas de salvação.